O excesso de linguagem simbólica em um filme de horror pode fazer com que ele perca seu foco e até mesmo seu objetivo não fique claro? É isso que a gente vai discutir na resenha do filme Amulet. Então, meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao canal Cripteca. O filme que eu vou resenhar para vocês hoje é o filme Amulet, como eu falei no início, e ele é um filme bem recente. Ele surgiu aqui no Brasil com legenda certinho há menos de 2 semanas, menos de 3 semanas no máximo. Então há uma certa dificuldade para encontrá-lo ainda. E ele surgiu no Festival de Sundance. Então, assim como o Hell, que também surgiu lá, ele tem uma certa importância de debate. Então os olhares estavam sobre ele desde o início. Desde a época da concepção do filme, é uma diretora nova, que eu vou colocar o nome embaixo para vocês que eu não anotei, mas desde a concepção do filme, ele já era um filme que estava sendo notado. Mas em relação à história, na história a gente conhece Thomas, um refugiado de guerra, que ele vai para Londres buscando uma nova vida, uma nova realidade, e ele fica numa espécie de abrigo comunitário até que ele é obrigado a sair desse lugar depois que acontece algumas coisas. Quando ele sai desse lugar, ele recebe a ajuda de uma freira que cuida dele por um tempo e posterior a esse tempo, essa freira oferece a ele uma proposta. Nessa proposta, o Thomas pode ajudar uma moça com a reconstrução da casa dela e essa moça vive com a mãe que está completamente adoecida. Então ele vai morar junto com essas duas pessoas, não vai pagar aluguel e a única coisa que ele vai fazer vai ser prestar serviços para essa família. Seja serviço de troca de fiação ou serviço de jardinagem e coisas similares. Ele aceita a proposta e quando ele chega lá ele conhece a Magda, que é essa filha que cuida dessa mãe adoecida. Logo de imediato a gente percebe que essa Magda não quer que o Thomas fique ali, mas mesmo assim, passado um tempo ele decide ficar, afinal ele não tem muita opção. O Thomas ele também traz alguns fantasmas do passado, que a gente percebe pelo fato de que quando ele dorme, ele amarra os braços com silver tape para que ele não tenha, porque os pesadelos dele não façam com que ele se machuque, ele se autoflagele. E esse passado sombrio, a gente vai acabar descobrindo com o passar do filme por meio de flashbacks, que é uma tentativa que a diretora trouxe para meio que humanizar a história. Não diria humanizar, mas meio que trazer mais substância para o personagem. Passado um tempo, o Thomas conhece a mãe, a matriarca dessa família, e ele percebe que ela realmente está completamente adoecida. Tão adoecida que quando a filha vai levar remédio para ela grita em desespero de dor, e ela está com uma aparência completamente estranha, cadavérica, e ela chega até a machucar a própria filha, a arranhar, a tentar morder, porque a dor é tamanha que ela não vê outra forma de se expressar a não ser machucando, né? Então ele acaba criando um certo vínculo com a Magda e por esse vínculo ele acaba meio que tomando as dores da Magda, achando que ela está presa nessa situação e que ela deve ser libertada dessa mãe. Conforme vai passando o tempo do filme, a gente percebe que o Thomas começa a entender que algumas coisas que acontecem naquela casa não tem tanto sentido. E é quando essas coisas sem sentido começam a acontecer cada vez mais que é questionado se há um elemento sobrenatural nessa trama ou não. E é aí que o filme pega nessa parte simbólica. E que eu vou separar esse vídeo em 2 partes, uma parte com spoiler e sem spoiler. E nessa parte não vai ter nenhum spoiler. E o que eu posso falar para vocês sobre o filme em si aqui. Ele é um filme que tem um primeiro ato muito arrastado. Então, se você está buscando um filme para ver, talvez ele não seja uma opção, porque ele vai te dar sono. Para mim, poucas coisas acontecem no primeiro ato. Tem poucas falas e isso não é uma coisa benéfica, mesmo que tenha uma sonoplastia boa, que é aquilo que eu falei para vocês do coral. Isso acaba não embalando da mesma forma. Os flashbacks são muito interessantes e às vezes são mais interessantes do que o que está acontecendo ali no tempo atual. Porém, chegando no segundo ato, a gente começa a descobrir um pouco mais sobre a trama e nesse segundo ato ela fica um pouco mais interessante. Mas mesmo assim ela é interessante, mas é arrastada. E aí chega no terceiro ato e parece que a diretora pisa no acelerador e ela vai em disparada para um final que é sangrento, visceral
e extremamente simbólico. E aí que vem o comentário que eu falei no começo. O excesso de simbologia que a diretora escolheu para contar essa história tornou ela tão complicada, ao meu ver, pelo menos, que a viagem não valeu a pena. Eu terminei o filme sem entender nada. Eu entendi, não é um final aberto, é um final fechado, então eu entendi, mas só que eu fiquei pensando, mas será que é só isso mesmo? Mas e aquilo? E aquilo outro? Foi vários pontos que foram deixados para trás, sem explicação, e que acabou atrapalhando a minha experiência. E a razão que a diretora tentou trazer, tipo, a moral do filme, ela não precisava de tanta simbologia. Ou ela precisava até, mas se ela fosse apresentada de maneira mais simples, ela seria muito mais palatável. Vale a pena ver? Se você está nessa onda de filme contemporâneo, que é um suspense psicológico, que não acontece muita coisa, que aposta mais no clima do filme do que na história em si, vale a pena, você vai ver. Eu acredito que talvez você se arrependa no final da viagem, mas se você está procurando um filme que ele é mais rápido para ingressar, que ele tem uma história que tipo, meio que chama mais a atenção para você e que no final você vai falar, nossa, que filme legal, eu digo que Relic não é a escolha. Então agora, a partir desse momento, eu vou passar para a crítica com spoiler.